Hoje para o capítulo de número 5. É bom demais, é poderoso esse capítulo, tremendo. Mas antes, vou pedir para você, talvez que está assistindo, se não for inscrito no canal, se inscrever no canal, você ativar as notificações para que sempre que entrar um vídeo novo, você acabar recebendo a notificação e você também já está assistindo. Eu pretendo nessa semana colocar outros vídeos durante essa semana e também eu estou concluindo um estudo básico de teologia, na verdade, meio que um discipulado, e eu vou estar também já colocando também nos próximos dias aí. Mas a realidade é que sempre uma vez na semana a gente coloca um vídeo, no mínimo uma vez na semana. Mas nessa próxima semana eu acredito que eu vou acabar colocando mais vídeos aí, que eu estou preparando ali, deixando pronto para a gente colocar. E o capítulo de número 5, livro do pastor Luciano Subirá, que nada mais importe. O título é Amado e Agradável. Amado e Agradável. Não sei se você leu nessa semana. A gente pede sempre que você leia somente o capítulo que a gente vai estar comentando, que a gente vai estar falando. E se, como é curto e der vontade de ler mais, leia outras vezes no mesmo capítulo para acabar memorizando mais e acabar você pegando mais o assunto, gravando. Isso faz a gente fazer muito bem. E esse capítulo de hoje, assim como eu falei no último, que a gente falou e ministrou e comentou aqui, é poderoso demais, porque vai entrar em conflito, às vezes, com o nosso pensamento de agradar a Deus, estar agradando a Deus com tudo aquilo que a gente está fazendo, com as coisas que a gente faz. Então, esse capítulo de número 5 vai trabalhar isso em nós, e que a gente possa ter a maturidade para compreender o que Deus vai ministrar em nosso coração através do comentário desse capítulo de número 5. Que a gente possa ter o nosso coração muito aberto para receber tudo que Deus quer derramar e ministrar em nosso coração através desse capítulo de número 5. Ele começa com uma frase do Stenfield que fala assim, ó, nunca me sinto melhor do que quando me esforço ao máximo para Deus. Então, assim, ele fala em questão do esforço, mas o bacana dessa frase dele é que ele traz para o pessoal, para a primeira pessoa, né? Nunca me sinto melhor. Então, assim, trazendo para ele mesmo, dizendo que ele se sente melhor com isso. Isso nos faz bem. Essa é a verdade, né? Nunca me sinto melhor do que quando me esforço ao máximo para Deus. Então, isso faz bem para a gente. Quando a gente faz as coisas para Deus, isso faz bem para a gente, além de deixar Deus feliz. Lembrando que este livro todo, ele é escrito com base de um texto bíblico de Filipenses, capítulo 3, versículo 7, versículo 8, tá bom? Lá no capítulo 1 foi falado sobre este texto e que este livro todo é com base neste capítulo da Bíblia, de capítulo 3 de Filipenses, versículo 7 e versículo de número 8. Esse amado e agradável, nós vamos refletir um pouco sobre a diferença de ser amado por Deus e agradar a Deus também. A gente não pode confundir, porque Deus nos ama. Simplesmente Deus nos ama. E a Bíblia vai dizer para nós em Romanos, capítulo 5, versículo 10, que ele nos amou mesmo quando a gente ainda era inimigos dele, ou seja, que a gente fazia coisas que o desagradavam, ou até mesmo não o reconhecia como Deus, não reconhecia Jesus como Salvador, vivia uma vida totalmente errada, ele já nos amava. Então a gente precisa entender isso, ele não amava nossas atitudes, ele não amava a forma de vida que a gente tinha, mas ele nos amava já, tá bom? E na página seguinte, logo que começa aqui, na página seguinte, página 52, tem um parágrafo aqui, o segundo parágrafo fala assim, ó, filho, você está preocupado demais com o que eu possa pensar de você. Acho que você só está tão nervoso porque deve estar confundindo o seu valor
com a sua performance. Aliás, são duas coisas bem distintas. Então, eu emendei. Guarde isso para sempre no seu coração. Nada do que você fizer de bom fará com que eu ame você mais do que já amo. E nada do que você fizer de errado fará com que eu o ame menos. Quanto eu te amo não tem nada a ver com o que você faz, tem a ver com quem você é. Você é meu filho e isso basta. Ele está falando, claro, de uma experiência, né, que ele teve com o filho dele, com Israel, em questão de uma nota baixa que ele teve na escola e chegou em casa, cabisbaixo. Você que leu, você lembra desse fato. É bom a gente saber que, como a esposa do pastor Luciano, uma pedagoga, então os filhos desde cedo já tinham esse costume, esse hábito, aprenderam a ler e escrever. Então ele estava triste com isso e achou que o pai dele ia acabar se entristecendo. A questão é a diferença entre ficar triste ou amar menos ou amar mais. Então, assim, gente, nós somos filhos de Deus. Nós temos que ter essa consciência. Eu sou filho. A frase que Deus disse para Jesus é: "Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer". Essa frase, ela serve para nós como filhos de Deus. Deus é o nosso Pai e Ele tem prazer em nós, se alegra com nós. Então, a gente precisa ter essa consciência que a nossa performance, ou aquilo que a gente faz, não vai fazer Deus amar mais ou amar menos. Vai simplesmente deixar Deus feliz e alegres, agradar a Deus com aquilo que a gente faz, mas não podemos colocar o amor de Deus em uma balança e pesar esse amor pensando, hoje Deus está me amando menos, hoje Deus está me amando mais. Ah, por isso que eu fiz, acredito que Deus parou de me amar. Não, gente, não é assim, tá bom? Ah, olha só, o texto de João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, Jesus, ele morreu por todos, todos. E ele morreu até por aqueles que o aborrecem em questão de atitude. Então, por favor, não coloque na balança o amor de Deus, o sentimento de Deus por você. Nós não podemos fazer isso. No livro de Zacarias, o profeta vai escrever assim que aqueles que mexe com um dos meus é como se tocasse na menina dos meus olhos. Então, assim, gente, para você ter uma dimensão quanto Deus te ama, né? Se tocar na menina dos olhos, o quanto isso dói, quanto isso fere. E Deus, ele fala, ele que toca em um dos meus, né? Então, que você tenha essa consciência do quanto Deus te ama. Então, memorize bem o título desse capítulo 5, amado e agradável. Tá bom? Amado nós somos. Agora a gente tem que fazer o possível e de tudo para sermos agradável a Deus. Tá? Aí tem um outro parágrafo aqui que fala assim, na mesma parte 52, fala: era quase como se ele estivesse me perguntando, então não há motivo algum para que eu me preocupe com a minha performance nos estudos? Foi quando decidi entrar logo em ação e disparei. Ser amado não tem nada a ver com a sua performance, apenas com o que você é. Mas, se você quer me agradar, aí é outra conversa. Tá vendo, gente? Então, assim, a gente é amado por Deus. Então, as coisas que a gente faz não vai fazer Deus amar a gente mais ou amar a gente menos, mas vai fazer com que Deus se alegre conosco, se alegre de nós. A atitude de Deus. E aí poderíamos citar algumas passagens bíblicas, algumas referências bíblicas sobre pessoas que entristeceram Deus na atitude, mas não fez com que Deus o amasse menos. Lembra da passagem de Caim e Abel em oferecer ali uma oferta, um sacrifício ao Senhor? Olha só que antes de Caim fazer o que fez, Deus conversou com ele e falou que o coração dele não estava agradando. E ele falou assim, para ele não fazer o que ele ia fazer depois. Olha só, Deus falou antes para ele, não faça. Mas ele acabou fazendo.
E aí, depois de ter feito, matado o irmão dele, Deus ainda veio falar com ele, veio conversar com ele. Ou seja, a atitude dele, a performance dele, não fez com que Deus o desprezasse ao ponto de não retornar a conversar com ele. Não, Deus retornou a conversar com ele. E assim, Adão, quando ele faz o que não era para ter feito, que era comer do fruto, a Bíblia diz que na viração do dia Deus veio. E Deus não encontrou Adão assim no jardim, mas a Bíblia fala que Deus fez uma pergunta: Adão, aonde você está? Deus estava dizendo assim: eu vim para uma conversa, você não está presente, mas eu quero conversar com você. Então Deus, ele veio para essa conversa. Bem, se a gente ir para o Novo Testamento, quando Pedro fala assim: Senhor, não, o Senhor não vai morrer, não, ninguém vai fazer isso, eu vou morrer no teu lugar, se for preciso eu vou até a morte contigo. E Jesus falou assim para ele, assim, falou: Pedro, Pedro, nessa noite, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. E aconteceu isso, né? Aconteceu esse fato. A Bíblia vai ainda citar para nós no livro de Lucas, que quando Pedro nega ali pela 3ª vez, Jesus olha para ele, vê, e parece que Pedro dá uma distanciada, tanto que em Marcos capítulo 16, versículo 7, quando Jesus já ressuscitado fala com as mulheres para elas irem avisar os discípulos, no versículo 7 de Marcos 16, ele fala assim: ide, falai aos discípulos e a Pedro. Então ele coloca uma ênfase no nome de Pedro, ou seja, não foi a performance dele, existia um amor derramado no Pedro. Então assim, que nós possamos ter essa consciência, essa conscientização em nós, que não é a nossa performance aquilo que faz, mas simplesmente ele nos ama. No Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 28, o texto começa assim: se tão somente hoje ouvirdes a minha palavra, deres ouvido a minha palavra, os meus mandamentos, fazer o que eu te mando fazer, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Olha só, então a gente precisa ter essa consciência nossa. E se você fez algo, ou um dia fizer, algo que você sabe, tem consciência que entristeceu o coração de Deus, você pode ir e fazer uma oração de arrependimento e ter certeza, Ele não te amou menos por causa disso. E se algum dia você fizer algo extraordinário, mesmo que você fala, hoje Deus se alegrou comigo, pode ter consciência que Ele não vai te amar mais por causa daquilo, porque simplesmente Ele te ama com toda a força, tá bom? Então ele trouxe, o pastor Luciano Subirá trouxe esse primeiro relato aqui, falando de algo entre ele e o filho dele, e essa comparação, e aí na sequência ele vai trazer para nós um panorama sobre a questão de agradarmos a Deus com as nossas atitudes, com tudo aquilo que a gente faz. Na página de número 53, lá no final, no último parágrafo, entrando junto com o parágrafo da página 54, diz assim, ó: uma pessoa que está na carne é amada por Deus? Claro que sim, ela é amada. Ela está agradando a Deus? Claro que não. Uma pessoa que não consegue andar em fé é amada por Deus? Sim. Ela está agradando a Deus? Não. Nenhum de nós pode se esquecer disso. Tanto o ser amado por Deus como o ser agradável a Deus estão relacionados com valor. Porém, um determina o nosso valor para Deus, enquanto o outro determina o valor de Deus para nós. Muito mais do que apenas ser extraordinariamente amado por Deus, o que determina o nosso alto valor para Ele, nós também devemos procurar em tudo agradar a Deus, o que determina o alto valor dele para nós. Gente, essa parte aqui eu grifei e falo para você, grifa essa parte aqui também, do final ali da página 53, e esse início da página 54. Você precisa grifar e gravar isso aqui. Olha só, por sermos filhos, ele nos ama. É simples. E quando nós fazemos algo para agradar a ele, que agrada a ele,
aí nós demonstra o quanto nós o amamos. Então, assim, há um texto bíblico aqui que vale a pena a gente ler ele. Eu fiz questão também de sublinhar ele aqui na página 55. Esse texto fala assim, ó: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E ele mediu mais 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Texto de Ezequiel, capítulo 47, versículo 3, 4 e versículo 5. Olha só que lição que temos aqui. Deveria ser simples de entender, mas sei que o princípio aqui revelado tem passado despercebido a muita gente. Para ter mais do rio de Deus, temos que entrar nele. É isso mesmo. Não é o rio que invade a sua vida, é você que tem que entrar no rio. Gente, olha essa lição, veja lá. Não se esqueça. O título do capítulo 5 é Amado e Agradável. Amado nós somos por Deus. Agora a gente precisa fazer para ser agradável a Deus. E assim, o rio de Deus está ali. O rio de Deus está diante da gente. A gente precisa andar. Ele mede 1000, anda tornozelo. Mede 1000, anda joelho. Mede 1000, anda lombo. Mede 1000, anda, não dá mais para... Tem que ser nadar. Tem que ser a nado agora para atravessar. Então vamos lá. Olha só que interessante. Ele mede e te coloca para andar. Esse é o lugar de a gente agradar a Deus. Esse é o lugar de andar em um lugar que ele andou. Aonde ele anda. Não é um lugar que eu decido caminhar e chamo Deus para entrar. Não. Ele caminhou e chamou eu para entrar. Caminhou e chamou eu para entrar. E assim, o texto eu acho bacana isso aqui, assim, ó. O rio não é o rio que invade, é a gente que entra no rio. Nós que entramos nesse lugar. Gente, há um rio que jorra, a Bíblia fala, do trono de Deus, tá? Inclusive nesse capítulo aqui. Há esse rio que jorra do trono de Deus, e ele nos convida a entrar nesse rio, entrar nesse lugar. Então, assim, há nessa revelação de Deus, nós precisamos entrar nesse lugar. E aí, sim, nós devemos se esforçar para isso. Nosso esforço não vai fazer Deus se revelar, vai fazer a gente entender a revelação, tá bom, gente? Deus não está se escondendo de nós, e aí nós vamos buscando, ele vai se revelando. Não, é que quanto a gente vai se esforçando e buscando, nós vamos entendendo a revelação que já está disponível para nós. A gente precisa ter essa conscientização. Gente, o Espírito Santo mora dentro de nós numa totalidade. Não é um pouquinho, é uma totalidade. E agora a gente precisa entrar. E nesse entrar a gente se torna agradável. Amado nós já somos. Agora nós temos que se tornar agradável ao Senhor. Tá? Vamos em frente aqui. Para que nós temos que ir. O nosso horário avança, nosso tempo. E na página de número 56 deste livro, ele vai falar de um episódio entre o profeta Eliseu, entre o rei Joás, numa batalha que ele ia ter contra os sírios. E ele fala assim para o rei: pega aí a tua lança. E ele pega a lança e vai na janela, tira a flecha no chão. Ele tinha 5 flechas, ele atirou 3 flechas e parou. O profeta ficou indignado. Você tinha 5, por que não atirou? Só tirou 3, ele achou que era o suficiente. Ele achou que estava bom já as 3. E o profeta falou: não, você tem que ter tirado todos. Então agora você vai vencer isso só 3 vezes. Então assim, diante de nós todos os dias, sempre vai ter várias oportunidades de a gente agradar a Deus. E aí a gente escolhe. A gente escolhe quanto a gente quer agradar a Ele. Sabe? Quanto a gente quer deixar Ele feliz com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos. Então que nós não venhamos desperdiçar a oportunidade. Que nem
foi essa passagem bíblica aqui. Você leu esse capítulo, você leu essa parte, e você vai ver que o rei deixou o profeta, e na consequência, claro, Deus triste. Por quê? Porque ele poderia ter atirado mais 2 flechas apenas, e não atirou. Então, que a gente também não venhamos, queimar oportunidades durante o dia, de muitas oportunidades que Deus nos dá, de alegrar o coração de Deus, deixar Deus feliz com as nossas atitudes. Na página de número 57, lá o penúltimo parágrafo, o pastor Luciano Subirá, ele dá um relato de um livro que ele leu. Ele fala assim, uma verdade bíblica poderosa, resumida e simplificada por John Bevere em uma frase, tem desencadeado muita coisa em minha vida. Em seu livro extraordinário, O que você está destinado a viver, ele afirma: Deus não responde à nossa necessidade, ele responde à nossa fé. Olha só que maravilha isso aqui, que maravilha. Deus não responde à nossa necessidade, responde à nossa fé. Gente, tá tudo pronto para nós, a gente só precisa entrar nesse lugar de fé. Porque a Bíblia vai falar para nós, no livro de Isaías, que fala assim, antes mesmo que eu abrisse a boca para falar, ele já tinha me ouvido. Já tinha me ouvido. Então a gente precisa ter essa consciência, bom? Mas agora a gente precisa entrar nesse lugar de fé. Esse lugar de fé em Deus vai fazer a gente colher muitas bênçãos que Deus tem preparada para nós, que independe da nossa atitude, mas depende da fé. Tem coisas que nós vamos receber pela fé que não é que nós plantamos, mas por quem nós somos como filho, tá bom? E existe, claro, a consequência daquilo que a gente vai colher pela semente semeada. Então a gente precisa ter esse entendimento. A Bíblia vai falar sobre fé em Hebreus capítulo 11, é conhecido como capítulo da fé, né? A Bíblia já vai falar que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera mesmo sem ver. A Bíblia vai falar assim, aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. A Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa ter esse lugar. Existe a fé natural, a fé comum, que todo mundo tem essa fé. A fé comum qual é? Eu saber a consequência de uma atitude ou de um ato meu e saber que assim, hoje, se eu pegar esse ônibus, ele vai chegar em tal lugar. Isso é uma fé comum. Por quê? Porque eu sei que ele está indo para lá. Tá? Agora, a fé é saber se eu vou chegar lá, aí é diferente. Porque pode acontecer algumas coisas no meio do caminho. Tá? Existe a fé como fruto do Espírito, que ela é gerada dentro de nós, alimentada dentro de nós, e ela cresce. Ela cresce, tá? E existe uma fé como dom do Espírito, uma fé extraordinária, crendo no extraordinário. Tá? Existe esse 3 tipos de fé. Então, a gente precisa entrar nesse lugar de fé ali. Na página de número 58, também lá no penúltimo parágrafo, ele fala assim, a Bíblia revela que quando ponho Deus em primeiro lugar, Ele me supre. Ele me supre. Olha o texto de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha só, este texto aqui de Mateus 6,33, ele vai respaldar o que eu acabei de falar. De algumas coisas que nós vamos colher, não é nem porque plantamos, mas simplesmente porque cremos. E porque estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Olha só, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então assim, a busca pelo reino nos trará o benefício do reino. É coisa linda isso aí, gente. É a consequência de estarmos no reino. A busca pelo reino em primeiro lugar nos trará uma colheita de tudo aquilo que o reino nos proporciona. Tá bom? Então assim, a gente precisa entrar nesse lugar, nessa busca, buscar o reino, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, tá bom, gente? A justiça de Deus, ela revela a totalidade de Deus, tá? Deus, ele ama, Deus, ele é justo. A justiça de Deus,
ela revela a totalidade de Deus. E o último parágrafo desse capítulo de número 5, o último parágrafo diz assim, ó: essa lei da reciprocidade me ensina a não permanecer indiferente. Ela me ensina a dedicar-me cada vez mais ao Senhor. Não porque Ele precisa disso, e sim porque nós precisamos. O entendimento e o uso correto dessa lei espiritual nos ajuda a ir além da mediocridade e entrar numa dimensão mais profunda de intimidade com o Senhor. É por isso que precisamos aprender a buscar o Senhor de todo o coração até que nada mais importe. Amém? Que capítulo extraordinário, gente. Que capítulo maravilhoso. Que nós possamos desfrutar do ser amado por Deus e ser, mais do que isso, ser agradável a Deus. Que o ser amado por Deus depende só dele. Agora, ser agradável é aí que depende de nós, das nossas atitudes, das nossas intenções, das nossas atitudes. Tá bom? Que você grave e mergulhe muito nas Escrituras, que você possa desfrutar de todas as bênçãos que a Escritura já diz, que está sobre você. Gente, o capítulo 6, que é o próximo que a gente vai estudar, que vai chegar na metade desse livro, o capítulo 6, fascinados por Deus. Fascinados por Deus. Esse capítulo é extraordinário. Leia ele mais de uma vez nessa semana. Leia ele mais de uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, até você gravar, até você memorizar. Faça isso, faça com força mesmo. Dedique um tempo, leia e releia. Fascinados por Deus, gente, é muito bom. Tem um livro que é Caçadores de Deus. Esse livro é poderoso também. Sabe, eu falo que a gente lê bons livros, lê a Bíblia, a gente cresce sem sair do lugar. A gente cresce, porque não é em estatura, não. A gente cresce no conhecimento e na revelação, tá bom? A gente não estuda Deus, a gente estuda a palavra, tá bom? Não é Deus que a gente estuda a palavra, e por estudar a palavra, nós vamos conhecer mais a Deus pela palavra. E aí existe o conhecer a Deus pelo relacionamento, que daí é através de uma oração e através da obra dele. Então, existe essas formas de conhecer a Deus, tá bom? Pela palavra, pela oração, pelo convívio e pela obra do Senhor. Então, a gente conhecer a Deus. Capítulo 6, fascinados por Deus. Leia, mas leia com força. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo capítulo desse livro que a gente vai estar lendo. Em nome de Jesus.